Amém. Mateus 13, 3 diz: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Podeis sentar. Esse capítulo 13 que nós vamos passear um pouco é o capítulo das parábolas, né? E 13 é o número da libertação. E libertação só acontece por entendimento das palavras de Jesus. E ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, este capítulo, eu entendo que ele nos revela algo que poucos entendem, dentre tantas milhares de coisas que a graça de Deus possa revelar, pois a palavra é viva. A Bíblia é um livro vivo. Deus usa o mesmo texto para falar quantas coisas Ele quiser, porque a palavra é viva. O que eu vejo é uma seleção constante. Você pode ver isso? Ou seja, aqui diz que o semeador saiu a semear. No caso desta parábola, quem é esse semeador? Jesus é o semeador por excelência. Amém? Ele trouxe a semente. E o Evangelho de Marcos revela que a semente é a palavra. Então, quem trouxe a palavra? Jesus. Então, quem é o grande semeador? Jesus. E ele diz que ele saiu a semear. E ele conta todas essas situações em que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida o que é isso, o que é aquilo, e ele mesmo dá, não diria a plenitude da interpretação, porque a palavra é viva, mas ele dá a interpretação desta simbologia que ele mesmo usa aqui nessa parábola. Mais para frente, por exemplo, lá no verso 19, porque depois que ele menciona esta parábola, várias pessoas, vai dizer a Escritura, o cercaram, porque não entenderam, e depois os discípulos também perguntando: Senhor, por que falas por parábolas? E Jesus vai explicando e diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas essa gente aí está me ouvindo de mau grado, eles me ouvem com os ouvidos, mas o seu coração está longe de mim. Então veja que no verso 19, Jesus começa a dar uma explicação. Ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Foi a primeira coisa que ele disse lá. O semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E ele diz: são as pessoas que ouvem a palavra do reino de Deus, mas não entendem. Qual é o fim dessas pessoas? Serem perdidas, serem mortas, serem abandonadas por Deus, porque elas não entenderam a palavra. Ora, mas se você não entender a palavra, Deus te condena? É isso mesmo? Você concorda comigo? Porque aqui no verso 19 ele está dizendo: ouvem a palavra do reino e não a entende. E como não entendeu, o que vem o maligno, né? Não entendeu, vem o maligno e
arrebata o que foi semeado no seu coração. Você tem entendido a palavra, irmão? Se você não entender a palavra, qual é o seu próximo encontro? É com quem? Com o diabo. E se você não entendeu, não vai zelar por essa semente, e o diabo vai levar ela mole, porque você não entendeu, você não está entendendo o valor dessa semente que foi semeada no seu coração. O diabo vai se apresentar e vai roubá-la de você, e o seu fim sem a palavra é trágico, é a morte. Então eu volto a perguntar, Jesus condena alguém por não entender a palavra? Sim, condena. Porque quando ele está falando, não entendeu, o entender é fruto de empenho, dedicação, estudo e oração. Então, não fez caso da palavra, como se diz na gíria do mundo animal. Não ruminou, não se dedicou, não estudou, não se empenhou, não levou a sério, a palavra ficou lá no coração, mas no próximo encontro vem o diabo e arranca. Então Jesus condenará pessoas por não terem entendido a sua palavra. É o que eu entendo, é o que eu estou pregando. Será que você concorda comigo? Será que você compreende que você tem que entender a palavra? Disse Jesus para os judeus: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é o mesmo que entendimento, compreensão? Eles não tinham os pergaminhos, mas ao mesmo tempo que tinham os pergaminhos, não tinham o entendimento da palavra. Então Jesus os condenou por não terem entendimento. O que ele acusou a nação de Israel? O boi conhece o seu dono, e o jumento a sua manjedoura. Mas Israel, o que tem Israel? Não tem entendimento, meu povo não conhece nada, meu povo não sabe nada. Aí vem Jesus em João 8,32, conhecereis a verdade. Então Jesus está, qual é a retórica da Escritura? O tempo todo a Bíblia fala de uma só coisa: conhecimento da palavra, né? Como diz lá, olha, escreve nos umbrais das portas, fala com teu filho assentado à roda da mesa, inculca na cabeça das crianças a lei, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, irmão, por mais que os meus inimigos não gostem de mim, a Bíblia é a gloriosa palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Por mais que eles me odeiem, eles têm que admitir que eu sou o pregador que mais na humanidade ordenou a leitura da Bíblia. Podem me odiar, mas disso não podem me acusar. Amém? Bíblia, Bíblia e Bíblia. E lá no verso seguindo, né, Jesus depois do 19, verso 20, ele vai continuar dando explicação. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então Jesus fala que o que é o semeado em pedregais? É aquele que será ofendido e perseguido. Jesus está falando que esse daqui, ele não tem raiz em si. O que é raiz? Raiz é profundidade, raiz é firmeza. Mas primeiro ele está, na sequência ele condenou a falta de
entendimento. Então, quer dizer, agora está faltando, vai faltar também profundidade, firmeza. É isso que a raiz dá na árvore, não é? E nós somos comparados a árvores, né? A raiz dá estabilidade na árvore, não é isso? Então Jesus está dizendo assim, eles não têm raiz em si mesmo, não tem profundidade. Aí ele está dizendo, isso aqui é como pedregais. O que virá sobre ele quando você recebe a palavra? O que vem sobre você? Angústia e perseguição. Jesus está falando por causa da palavra. Então cuidado, irmão. Você já deve ter conhecido um evangelho que pregam por aí, né? Irmão, você recebeu a palavra, agora na tua vida é tudo paz e amor. Mentira, não acredita nisso não. Não acredita nisso. Quem rompe com o mundo, rompe com o diabo. E quem rompe com o mundo e com o diabo, decretou guerra. E nós estamos aqui para isso. Aliás, que o cumprimento da nossa igreja não deveria ser mais a paz do Senhor. Aleluia. Deveria ser guerra no Senhor. Porque é isso que Ele nos chamou. Aleluia. Numa guerra com Ele. Desfaz as obras do diabo, cura enfermo, expulsa demônios. Isso é guerra, meu irmão. Isto é guerra, uma guerra gloriosa, em que Ele disse que nós já somos mais que vencedores. Então, irmão, você tem raiz em si mesmo? Tem profundidade? Olha, você recebeu uma palavra, se prepara para angústia e perseguição. Aí a Escritura vai dizer lá em Mateus 5,12, né? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e maldizerem e mentindo disserem todo mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Meu Pai, é grande. Você quer a angústia, quer a perseguição por causa da palavra? Mas não abra mão da palavra. Seja angustiado, seja perseguido. A palavra é essa, olha, na vossa paciência, possuí as vossas almas. Então veja que ele continua. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Você está percebendo que isso aqui é uma seleção? Está percebendo? Eu falei no começo para ver se você consegue perceber. Jesus é o semeador e ele semeou a palavra de várias maneiras. Mas muitos diriam, não, mas ele semeou à beira do caminho. Ele semeou entre pedregais. Ele semeou entre espinhos. Não, errado. Ele não semeou em nada disso. Você conseguiu perceber? Que coisa gloriosa. Jesus não semeou entre pedregais, não semeou à beira do caminho e não semeou entre espinhos. Ele está dizendo que à beira do caminho, os pedregais e os espinhos são coisas que existem para incidir sobre o ser humano, no coração do ser humano, na vida das pessoas. Não foi ele que jogou a semente entre os espinhos, como por exemplo aqui no verso 22, ele diz: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que são os espinhos? Os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza. Ele não semeou entre espinhos, ele sempre semeou na boa terra e ele sabe como semear. Ele não joga semente para perder, ele joga para colher o fruto. O espinho, irmão, está dentro de nós. À beira do caminho são as nossas atitudes. Os pedregais é o nosso comportamento mediante esta gloriosa e santa palavra.
Então, nós é que temos, veja que ele depois vai dizer assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30, é tudo a mesma situação, só que todos nós estamos sendo provados, todos recebemos a palavra de igual maneira, ou não? Claro que sim. O Espírito Santo não é um só? A palavra não é uma só? O toque dele, o abrir o entendimento, a unção, a graça, tudo não é uma só? Sim, tanto que ele diz, a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Todos nós não temos recebido muito? O simples fato de saber que a Bíblia é a palavra de Deus, isso aí já é uma dinamite, isso aí já é uma revolução. Então, todos temos recebido igualmente, mas à beira do caminho, os pedregais e os espinhos são os nossos comportamentos, como ele está dizendo, foi semeado entre espinhos, ouviu a palavra, como todos ele disse que ouviu a palavra, amém? Todos ouviram a palavra, aí vem um mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas fazem o quê? Sufocam, impedem que a palavra transpareça, impedem que a palavra nasça, renasça, dê fruto, impedem. E o que são os espinhos, então? O que são os cuidados deste mundo? Não vamos falar na sedução das riquezas, não, porque você pode de repente pensar em milhões de dólares, e a sedução das riquezas pode ser qualquer R$10 que dê para comprar alguma coisa que você necessite. A riqueza para muitos que têm pouco para comer pode ser 10, 15 reais ou R$2. Riqueza não é uma quantidade específica, não. Riqueza é tudo aquilo que serve para que você faça uma negociação, supra uma necessidade. Mas o que eu quero me prender, mas os cuidados deste mundo. Lembra que Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas. E o que eram as demais coisas? Os cuidados deste mundo, não eram? Era o comer, era o vestir, o beber, uma série de coisas concernentes às necessidades, coisas que naturalmente se precisa de um emprego. Irmão, só entre aspas aqui, cá entre nós, será que o teu emprego não pode estar incluído entre os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas? E isso não poderia estar sufocando a palavra de Deus dentro de você? Você tem coragem de fazer uma oração e dizer, Senhor, se a tua palavra está sufocada em mim, arranca os cuidados deste mundo. Jesus falou assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Cá entre nós, esta palavra faz uma seleção fora do comum. Todo mundo ainda insiste em correr atrás dos bens materiais para se sentir resguardado. Por isso que Jesus falou aquela parábola, né? Em que o homem dizia, folga minha alma, come e bebe. Tens em depósito bens para muitos anos, muitos dias, muitos anos. Aí Jesus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu preparaste, para quem será? Irmão, essa palavra está fazendo algum efeito na sua vida? O semeador saiu a semear? Ela está caindo em boa terra? Ou vamos confessar para o Espírito Santo, tem espinhos ainda dentro de você que vão sufocar a palavra de libertação, de cura, a palavra de revolução.
Muitas pessoas têm nos seus meios do dia a dia, de ganhar o seu dia a dia, verdadeiros espinhos. As necessidades do mundo, elas são gritantes, elas falam muito alto. Mas a Escritura diz que eu nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Jesus saiu e lançou a palavra. E o que aconteceu com cada um desses 4 personagens? Eles foram provados. E somente um de 4 que Jesus demonstra na parábola, somente um recebe a aprovação. É chamado de boa terra, porque ele compreendeu. Se ele compreendeu, o que ele fez? Ele orou, ele estudou, ele pesquisou, ele demorou a falar qualquer coisa, ele não se preocupou em falar, creio, não creio, aceito, não aceito, é assim, não é assim. Ele foi para o estudo, ele foi para a pesquisa, ele foi para a oração. Aleluia! Foi lá que ele foi descobrir o que era certo ou errado. Tem gente que nem acaba a pregação, já está tentando descobrir o que é certo ou errado. Tem gente que nem sai da porta da igreja para fora e já está de comentário, não, eu acho que isso não é assim, eu acho que isso não é assado. Espera pelo menos chegar em casa para dobrar os joelhos, amém, irmão? Aquele que fala na oração nunca fala errado, mentira ou falsidade. Aprenda a receber lá na intimidade. Então, provas. A semente é lançada, mas todos nós somos provados. Veja que mais adiante, no verso 24, Jesus dá início a uma conhecida parábola do trigo e do joio. O que eu vejo nessa parábola? Mais um critério, uma situação em que existe uma seleção constante. Mas o que me chama a atenção nesta parábola é que, quando os discípulos dizem assim, Senhor, quer que separemos o joio do trigo? Jesus diz, não, deixai-os crescer ambos juntos até a ceifa. Se joio e trigo crescem juntos até a ceifa, até a consumação, significa que nós estamos sendo selecionados e provados constantemente, até a ceifa, irmão. Eu vou usar como referencial para que você saiba que você não está escape. Eu sou todo dia provado se vou passar no selecionado de Deus ou não. Ou seja, ninguém dentro da igreja, nem dentro do reino de Deus que ainda está na terra, tem a sua posição definida, sancionada. Todos nós estamos sendo provados, joio e trigo junto. Isso é briga, isso é discórdia, isso é prova. E ele disse que vai ser até a consumação dos séculos, até a ceifa. Ou seja, enquanto você viver sobre a terra, está sendo provado. O dia ainda não terminou e você já ressentiu a graça? Vai ser aprovado até o final do dia. Pulando, ainda tem outra parábola interessante que também eu considero que é uma prova de Deus para a gente. No verso 44, diz, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro, mas um tesouro o quê? Um tesouro escondido num campo. Então, peraí, o reino dos céus não é apenas um tesouro que qualquer um acha, ele não está à mostra. Ele está escondido. Quer ele? Tem que suar, tem que cavar, tem que arranjar jeito, recurso, tem que buscar a picareta, tem que buscar a enxada, tem que buscar a pá, tem que suar a camisa, ele está escondido, meu irmão. Você acha que Deus... O que Deus falou? Não lançai pérolas aos porcos. O reino de Deus não é moleza.
Para você chegar a se enquadrar nele, tem que pagar o preço. Vamos seguir. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Escondeu aonde? Bem, vamos seguir. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Irmãos, o homem era negociante. Se ele é negociante, o que é que ele tem? Ele tem pérolas. Ele tem riquezas. Ele tem diamantes. Mas ele achou algo que era melhor, maior, superior. E Jesus está falando que isso que o homem achou ele diz, o reino dos céus, que é semelhante a um tesouro escondido. Você está entendendo a prova que tem aqui sobre a sua vida? Na sua vida você tem um monte de coisa importante. O seu trabalho é importante. Seu casamento é importante. Sua família é importante. A sua casa é importante. O seu carro é importante. O seu negócio é importante. As suas roupas são importantes. O piso da sua casa é importante. O seu telhado é o melhor, é importante. Por onde você anda, você é importante. Tudo é importante. Jesus está falando, o reino de Deus, você tem que trocar tudo isso que era importante e ficar com o reino de Deus, que é mais importante que você. Paulo diz, o que antes para mim era lucro, reputei por perda, por amor a Cristo, e considero todas as coisas como esterco. Ou seja, o que você tinha importante lá no mundo, no reino de Deus, considere lixo. A tua casa é um lixo, o teu carro é um lixo, o teu casamento é um lixo, tua família é um lixo, tudo é um lixo, importante é o reino de Deus. Buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Se não trocar, está sendo provado, irmão. Se não trocar, se não fizer a substituição dos valores, não vai entrar no reino de Deus. Não tem porta larga. E o tesouro não está aparecendo. O tesouro está escondido. Vai para a intimidade do quarto, vai para o exame da escritura e cava esse tesouro. E quando você o achar, troca tudo que você tem. Se não trocar tudo, não acha ele. Se não trocar tudo, não pode ficar com ele. E ele ainda diz, 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha veja bem, toda qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus, entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Entendeu, irmão, todas essas coisas? Que você está sendo provado? Essas parábolas demonstram provas constantes, seleção constante. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada. Aí ele fala, quando ele fala da rede lançada, que traz toda a qualidade de peixe, rede é o quê? Rede é a palavra, né? Traz toda a qualidade de peixe. Peixe quem é? Os homens. Então, e a rede é lançada onde? No mar. Mar significa o quê? As multidões, os povos. Então, veja bem, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada. Aí lá, depois que ele fala que arrasta os peixes, ele diz que faz separação e diz que ali haverá o quê?
Pranto e ranger de dentes, nós já vimos aqui em mensagens anteriores que pranto e ranger de dentes é característica de quem espera um resultado e é surpreendido por outro. Ou seja, lá vem a rede. O que é a rede? A palavra. A palavra prendeu eu, a palavra prendeu você, a palavra prende uma multidão. Amém? Somos puxados do meio de uma multidão pelo conhecimento da palavra e Jesus começa a tratar conosco ali na praia, nos examinar, até que ele chega a uma conclusão, o veredito do que vai servir, do que não vai servir. Então todos nós, lá vai o peixe enrolado na rede, lá vai o peixe feliz da vida, eu estou grudado na rede do Senhor, eu estou aqui, estou numa boa, de repente Jesus diz assim, você não serve, mas eu estou na rede. Eu também sou peixe, também vim enrolado nessa rede. Quando tu foi me separar, também tu tocaste em mim. Sabe que tem gente que foi tocada por Jesus? Tocada para dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno? Jesus lançou uma rede sobre a sua vida, te arrancou do meio dos povos, das tribos, línguas e nações, te sentou com ele na praia, tocou em você. Cuidado, irmão, para que ele não te lance fora, porque aqui o texto está demonstrando que haverá pranto e ranger de dentes, não dos peixes. Os peixes não têm pranto nem ranger de dentes, são os homens mesmo. E qual a conclusão? Surpresa total. Eu vim na mesma rede que aquele peixe ali. Opa, estou sendo puxado pelo mesmo Senhor que aquele peixe ali. Saí do mesmo lugar que aquele peixe ali. Estou na mesma praia, estou na mão do mesmo Senhor que aquele peixe ali. Ou seja, eu vou ter o mesmo destino que aquele peixe ali. Não, não vai. Então, assim será na consumação dos séculos. Os anjos separarão maus dentre os justos. Só para concluirmos, no 52 ele disse, e ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante ao pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O que é isso? Né? Não é só que você tem que ser versátil, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Não, não é só isso, isso pode ser também. Mas as coisas velhas, Jesus não disse coisas inúteis, coisas desprezíveis. Ele disse velhas, mas que ainda possam estar servindo de base. Então, um escriba versátil acerca do reino dos céus, é o que ele está querendo fazer com os discípulos, contando todas essas histórias. Ele está dizendo, tem que ter conhecimento das coisas antigas, que são básicas, mas tem que estar atento às novas coisas, que são as revelações que Deus trará. Amém, irmão? Coisas novas e velhas, ou seja, não fique apenas perdido nas coisas velhas, mas vá em busca das coisas novas. Disse o profeta, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Você tem interesse nessas coisas? Te interessa buscar o entendimento das coisas velhas e das coisas novas? Você tem consciência de que você está sendo provado? Os escribas, os fariseus, o povo de Israel, a liderança,
eles tinham, né, agora pensando numa segunda simbologia, eles tinham conhecimento das coisas velhas. Qual eram elas? Antigo Testamento. Mas não tinham conhecimento da nova revelação, das coisas novas, do sacrifício de Cristo. O que aconteceu com eles? Rejeitados, reprovados. Hoje, há 2000 anos, nós estamos aí vivendo um evangelho que já poderia ser considerado coisa velha. Mas tem coisas novas pela frente, amém? A direção que Deus tem para a sua vida é coisa nova. O projeto de Deus para você é coisa nova. E não penses que você tem que andar nas coisas velhas como todo mundo andou. Porque tem pastores por aí sendo sepultados e matando a vida de outros. Ah, irmão, não, aqui nós temos o nosso costume. Nós somos da denominação tal e sempre nos comportamos assim. Não está se comportando com as coisas novas, com a revelação. Está se destruindo. Por isso, irmão, o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.